Então, essa prática que a gente fez nesse primeiro momento, assim, de se acalmar, né? Porque para a gente, então, acessar essa parte mais emocional, que é a meditação da Loving Kindness, né? Não tem jeito, a gente precisa primeiro se acalmar. Porque se vocês pensarem na prática de hoje, então a gente começa fazendo aquela, né, aquela atenção no presente se estabelecendo aos poucos, porque no começo a gente está com uma mente completamente, né, hiperativa, como aliás é de costume. E então depois a gente vai penetrando na gente e a gente vai percebendo como é que a calma ela é organizadora, como é que a calma ela consegue fazer com que a gente se sinta com mais bem-estar, né? E então, quando a gente consegue essa presença e a gente passa a dar para nós a coisa mais importante que a gente pode dar para alguém, que é a atenção, a gente começa a se perceber melhor e nesse se perceber melhor, as coisas que realmente importam, elas ficam mais evidentes. Então é como se a gente acessasse os nossos valores mais profundos, não pelo raciocínio do que eu valorizo, não pelo raciocínio do que é importante para mim, mas dessa engrenagem, né, de consciência e de emoção do que realmente é valioso, como é o acolhimento, né? Então, a gente, tipo de coisa que no nosso dia a dia a gente não para pensar, né? Mas como que é ser acolhido, né? Por exemplo, na minha imagem de acolhimento, tem uma visão sistemática que sempre se repete, eu fico inundada de acolhimento, que deve ter acontecido parecido com vocês, que quando eu era pequena, a gente ia todo domingo, até tô aqui na minha cidade, e aí eu tô lembrando disso, que hoje é domingo também. E eu ia na feira com meu pai, a feira de frutas, verduras, legumes, né? E aquilo era um momento de acolhimento, né? Ele segurando a minha mão, a gente andando, ele conversando com todas as maçãs, que são as japonesas que tem na feira, né? E, e aí, aqui, essa lembrança acolhedora do meu pai, que ele tinha prazer de me levar e ele tinha prazer de ir à feira, né? E da gente estar junto naquele momento, é sempre uma cena de acolhimento que eu costumo trazer, né? E aí você vê, olha, normalmente o acolhimento ele não tem palavras. E quando a gente começa a lembrar dessas cenas, a gente vê que são coisas simples, né? Mas que dão pra gente aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de que você realmente importa para alguém, e que esse alguém, dentro do amor que ele pode te dar, ele te faz se sentir tão bem que você não precisa de mais nada naquele momento, né? É uma espécie assim de gratidão sem a gente perceber, mas a gente está feliz sabendo que está feliz, né? E então é importante a gente cultivar o acolhimento, porque, por exemplo, né? Quem tem filho poderia pensar, eu tenho essa visão de acolhimento do meu pai, né? Que bom, né? Que maravilha seria se eu pudesse ter esses momentos para acolher, por exemplo, os meus filhos, né? Que eles pudessem sentir algo parecido em momentos nossos, né? E então, quando a gente faz essa prática, a gente se conecta com o acolhimento, com o amor, bondade, que é o que a meditação da compaixão busca fazer, e naturalmente a gente amplia a nossa capacidade de exercer a compaixão, de exercer o acolhimento com o outro, né? Nesse olhar o olhar do acolhimento, o olhar da compaixão, ele pousa, né? Ele repousa no presente, né?
não tem aquela pressa de resolver, como a gente às vezes quer resolver os problemas de quem a gente gosta, né? Não tem aquele ímpeto de argumentar o tempo todo, também buscando a proteção de quem a gente gosta, né? É um outro canal de comunicação, que é esse canal emocional, né? Que nessa prática a gente consegue, então, fazer o nosso corpo sentir que gostoso que é o acolhimento. E que se a gente não parar um pouco, gente, para fazer essa prática de vez em quando, a gente não consegue acessar, porque a gente, ao longo da vida, a gente vai deixando essas manifestações de acolhimento por conta de demandas da vida, né? A gente tem um período longo da vida de muita luta para poder vencer e para poder, né, conquistar um lugar no mundo profissional, que é sempre muito competitivo. Aí começam a vir os problemas de gente grande, que eu falo, né? E esses problemas, uma vez que você que você fica adulto e você começa a ter responsabilidade, eles não vão dar parada, né? Vão ter momentos que você vai estar mais estável, mas volta e meia o problema vem e se apresenta, né? Então, se a gente for só carregado por esses impulsos emocionais de preocupação, daquela responsabilidade que a gente se coloca também no mundo adulto, tanto profissional quanto familiar, de muita estratégia, né? Essas estratégias, elas têm que funcionar perfeitamente, senão você não vai ficar contente. E normalmente a gente nunca fica suficientemente satisfeito com o que a gente consegue. Ou quando fica, que é aquele momento de conseguir o que eu queria, a gente também não tem a habilidade de fazer ele perdurar mais. Não estou falando muita coisa não, eu estou falando da vida para uma coisa que funciona, para uma coisa que deu certo, de pelo menos você ficar em paz com aquela conquista 24 horas. Então, uma preocupação, ela tem o poder de fazer a gente se manter a atenção semanas e meses, 24 horas por dia. Ao passo que quando a gente conquista algo importante, a gente logo se apressa em racionalizar e operar qual é o próximo desafio, qual é o próximo desafio. Dentro dessa dinâmica humana, que é bem o nosso modo de vida, né, atual, não tem muito esses espaços de cultivar acolhimento, amor e bondade na vida. Sendo que são essas emoções que nos dão mais felicidade, né? Então, é uma grande coisa a gente poder ter, né, esse espaço de cultivar pelo menos uma vez, quem medita todo dia, fazer pelo menos uma vez por semana uma prática assim, né, de loving kindness, para a gente poder acessar, para a gente poder dar voz, né, mas não é uma voz emocional, para esse aspecto nosso que também existe, e ele ficou negligenciado nesse modo de vida dinâmico e muito racional. E a gente só pode acessá-lo quando a gente, sem acalmar, a gente não acessa esse lugar, embora ele esteja dentro de nós, né? Então, obrigada por acolher. Eu também me sinto super acolhida, viu? Fazendo isso, porque no acolhimento dá isso, quanto mais você acolhe, mais você quer acolher. É uma coisa que contagia, que é grande de bom, que é maravilhoso sentir, mas que quem acolhe também se sente acolhido, é isso que eu quero dizer, né? E então que a gente possa cultivar cada vez mais isso,
porque naturalmente no mundo como está posto, a gente não tem. Então a ciência tem valorizado a meditação Loving Kindness, porque a nossa vida e a própria ciência, ela valorizou fazer o acontecer, o descobrir, o pensar melhor forma. Ok, isso tudo a gente pode fazer, mas também não abrindo mão desse espaço de quietude, calma e contemplação que existe na prática de cultivar essas qualidades do coração, porque senão a gente acaba perdendo, nós mesmos perdemos, né? A gente passa a vida então correndo só atrás de metas, né? De cumprir metas, atrás de algo que a gente acha que num momento específico da vida tudo vai estar resolvido, então aí eu vou ser feliz, né? Não, a gente sabe, né? Até com uma certa... Quanto mais a gente vive, mais certeza a gente tem disso. Não tem esse espaço na vida que tudo vai acontecer bem, que tudo vai solucionar. Então, nada como a gente poder cultivar, acessar, lembrar desses momentos acolhedores, lembrar das pessoas com as quais a gente se sentiu acolhido ao longo da vida, né? Que vem brotando um sentimento de gratidão enorme quando a gente lembra, e uma vontade da gente reproduzir isso para quem a gente ama, ou mesmo para quem a gente está na rua e acaba vendo aquelas cenas que a gente não gosta nem de ver, mas que se a gente tiver um pouquinho assim, é muito comum o morador de rua, quando a gente fala bom dia, boa tarde, ele se assustar, né? E às vezes eu tenho acontecido isso, assim, essa experiência, ele agradece o contato, né? Então aquele acolhimento é muito mais importante que qualquer coisa, né? Então a gente pode exercer isso em qualquer esfera, né? E como é bom, seja no ambiente de trabalho, seja com filhos, seja com marido e mulher, seja com amigos, seja com alguém na rua, a gente sempre fica contente. E é aquele contente que a gente fala, por que o Richard Davidson, que é o mais importante neurocientista da atualidade e que o foco dele é meditação e, sobretudo, a meditação da compaixão, ele diz: a base de um cérebro saudável é a bondade, né? É a fonte da nossa felicidade. Quando a gente acessa essas coisas que realmente valem a pena, tirando vaidade, tirando ciúme, tirando, sabe, fazeção sem fim, né? Então, que vocês tenham aí um ótimo domingo, que possam acolher, que possam se sentir acolhidos. E namastê. Na próxima semana eu já vou estar lá na minha casa e no mesmo cenário, tá bom? Um ótimo domingo para todo mundo e namastê.